Opa, eu sou o MK e com esse cubo mágico no início do vídeo eu vou te explicar a noção tridimensional. A noção tridimensional é basicamente o segredo dos artistas iniciantes começarem a desenhar 1000 vezes melhor, porque você vai começar a desenhar qualquer tipo de forma geométrica em 3 dimensões, ou seja, 3D. Certo, mas desenhar um círculo, um quadrado, um triângulo e um cilindro é fácil, então eu julgo que você também saiba fazer isso, não? Isso é simples, porque a gente costuma aprender a desenhar apenas em um ângulo e não ver esse formato em 3 dimensões, que nem eu tô fazendo aí no exemplo da esquerda, que é o padrão que a gente costuma aprender em vídeos tutoriais simples, o da direita, que no caso seria a sua noção tridimensional sobre o que você está desenhando. Mas agora, se sua resposta foi sim, meus parabéns. Agora, se foi não, e ainda não está convencido, eu vou te mostrar que esses retângulos que eu estou mostrando aí na tela foi o mesmo método exatamente idêntico que eu usei para desenhar aquele GIF da mão, só tendo noção tridimensional, e é claro, os detalhes da mão. E a gente pode aplicar isso para diversos formatos e diversos ângulos de rotação. Por exemplo, agora eu estou fazendo um cilindro e ele, em vez de estar rodando de lado, ele meio que está rodando para cima. E como vocês podem ver, sim, se aplica. E quando você começar a entender isso em qualquer tipo de desenho, cara, você pode ter certeza que vai melhorar. Beleza, mas e agora se tratando de um círculo? Bom, é meio visível que um círculo em qualquer ângulo, se tratando da silhueta, é basicamente igual. Então não importa o ângulo ou a rotação que você estiver olhando uma silhueta de um círculo, ela vai ser circular, obviamente. Porém, quando a gente vai adicionando sombreamento, detalhes e coisas assim do gênero, isso vai mudando. Como por exemplo eu estou fazendo aí na imagem o método de Loomis, ou seja, aquele método que a gente usa para desenhar cabeças aplicadas em um círculo, em 3 dimensões, como vocês podem ver, sim, a rotação em tridimensional, a rotação aí em 3D, funciona para o círculo também. E eu vou adicionar no queixo, como se tivesse uma placa na frente ali do círculo, realmente. E vocês podem ver que o 3D ele se aplica totalmente, ele é totalmente necessário para você entender a rotação da cabeça. E olha que eu estou fazendo ela rodando de lado. Também você poderia fazer ela rodando de cima e de lado ao mesmo tempo, como se estivesse na diagonal, etc. Certo, e agora para aplicar isso no desenho? Vocês vão ter que entender uma coisa muito simples chamada noção de profundidade. Vou desenhar dois retângulos, cuja visão estão sendo vistas por cima, e como vocês podem ver, o da direita, pelo fato dele estar uma parte mais longe, mais perto, a parte da frente fica maior, enquanto a de trás fica menor. Diferente do da esquerda, que não causa essa noção de profundidade. Outra coisa que vocês precisam entender é como aplicar essas formas geométricas tridimensionais nos seus desenhos, ou seja, vai constar sim aquela parte da profundidade. E como você faz isso? Basicamente você vai identificar que forma geométrica o seu desenho tem. Não necessariamente precisa ser a forma geométrica do desenho, tá? Como vocês podem ver, quando eu desenho um torso, eu começo ele com um quadrado, depois vou puxando ali com um círculo, mas meio que a gente modela o desenho em si para se transformar em alguma coisa. Mas vocês precisam ter mais ou menos uma base de que formato geométrico cada coisa parece ter, mesmo que seja modelado depois. Então o torso tem mais ou menos um quadrado, um formato ali, o braço tem um cilindro, a coxa tem um cilindro, a cabeça tem um círculo e assim vai. Um bom exemplo dessa modelagem é o desenho que eu estou fazendo agora. Eu começo aí com aquele quadrado mais achatado, um retângulo, vamos dizer assim. Depois eu faço o cubo, o cubo mágico, obviamente. Depois eu vou que faço ali os cilindros também, pros dedos. E como vocês podem ver, eu vou modelando, eu vou adicionando e retirando informações dessas formas geométricas para transformar no que eu quero desenhar. Ou seja, um dedo ele não é feito só de formato geométrico, ele não é meio que todo quadradão. Mas a gente vai modelando aquele formato geométrico só para a gente ter uma base de que ângulo ele vai estar, de que profundidade ele vai ter no caso, e várias coisas assim do gênero. A gente cria essa noção tridimensional para fazer esse desenho. Certo, agora do lado esquerdo eu vou desenhar uma mulher. Como vocês podem ver, eu puxo uma pose mais diferente para ela, mais difícil de ser feita. Então, de início eu começo usando os formatos aí quadrados e vou definindo a noção tridimensional do personagem em si e da pose. Depois vou meio que modelando, adicionando aí uns formatos circulares por dentro e outras informações que vai preencher e modelar o corpo em si. Para os ombros e para os braços eu uso círculos e cilindros, ok? As mãos eu não detalhei, obviamente é mais como se fosse uma silhueta, é mais como se fosse aí um esboço do desenho em si. E para os seios, como vocês podem ver, ele é um ótimo exemplo de como um formato geométrico tem que ser manipulado e tem que ser alterado e moldado. Porque o seio, se você vê de uma maneira muito superficial, ele é meio que um círculo. Mas se você estudar bem o seio, você percebe que ele tem todo um peso, uma gravidade, um elevo. Tem até tutorial aí no canal, caso você queira aprender a desenhar seios, ok? E como vocês podem ver, meio que de pouquinho em pouquinho você vai trabalhando as formas geométricas e ele vai formando o desenho em si que você quer criar. Lembrando que essa dica para iniciantes, ela pode ser aplicada de diversas maneiras, tanto para cenário, para personagem, para objetos, para qualquer tipo de coisa, ok? E é bom você usar ela para quando você às vezes está desanimado para desenhar ou que você precisa estudar alguma coisa rapidinho, desenhar vários formatos, vários círculos e quadrados em diversos ângulos, vários cilindros em ângulos diferentes,
porque aí você vai começar a ter uma noção muito melhor do que você está desenhando. E se você viu o vídeo até agora e curtiu, deixa o seu like, não se esquece aí para apoiar o meu trabalho. Cara, se inscreve no canal que vai ajudar muito, faz seu comentário aí e é nóis, falou!